Bem, gente, integrais impróprias. Neste assunto, vamos estudar integrais que envolvam infinitos, tá? Mas de que forma? Que envolvam limites de integração que tendem ao infinito ou integral de funções descontínuas, tá? Tal que nessa descontinuidade a função atinja um número indefinidamente grande, ou seja, ela, dentro desse domínio, desse intervalo de integração, há um ponto onde o valor funcional tende ao infinito. Vamos trabalhar de duas formas, vou separar em dois vídeos. Nessa primeira parte, vamos ver as integrais chamadas integrais do tipo 1, tá? Que são integrais que envolvam limites de integração infinitos, ou seja, hoje nós vamos tratar com intervalos infinitos. Também considerada como tipo 1, chamada de integral do tipo 1, tá? Então, intervalos infinitos, nós estamos trabalhando com limites de integração que tendem ao infinito, tá? Tendem ao infinito, tá bom? Bem, a integral, ela dá a área entre o gráfico da função e a reta do domínio, tá? Já vou trazer logo um exemplo, que em cima dos exemplos, nós vamos construindo os nossos fundamentos, tá? Ok? Então, o exemplo 1, vamos tratar com o intervalo semi-infinito à direita, tá? Então, aqui vai ser um intervalo semi-infinito à direita. Então, o que nós temos, essencialmente, é de um número até o infinito, positivo. Então, tem de um número A até o infinito positivo. Tá bom? Nesse caso aqui, fechado, né, no A, e aberto no mais infinito. O exemplo mais clássico, para calcular a integral de 0 até o infinito de 1 sobre x2 dx. Tá? O que nós queremos? Uma área. Então, aqui, y, aqui é x. O gráfico dessa função estaria aqui assim. E aqui a gente vai integrar de 1 até o infinito, tá? De 1 até o infinito. Então, bem aqui é 1. Então, nós queremos toda esta área aqui. Infinito, tá? Então,
pegar todo o intervalo, então ele vai se embora aqui. A gente é tentado a pensar o senso comum de que essa área vai ser infinito. Se o intervalo é infinito, a área consequentemente vai ser infinita. Nem sempre. Nem sempre. Para a gente calcular isso daqui, é bastante intuitivo o procedimento. Vamos pegar bem aqui um ponto T qualquer. Vou colocar aqui um ponto T qualquer. E dessa forma, esta área aqui, agora de 1 até T, vai depender desse T, né? Vai depender do ponto. Se eu pegasse ele bem aqui, é um valor de área. Pegar ele bem aqui pequenininho, é outro valor de área. Então, esse daqui é uma área que vai depender desse valor de T. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu vou calcular esta áreazinha em rosa. Para me calcular essa área inteira laranja aqui, para pegar todo o intervalo, eu vou fazer esse intervalo, esse T ir para o infinito. Então, procedimento, calcular a integral de 1 até esse T e joga esse T para o infinito, porque a área vai ficar em função desse T. Então, depois, calcula esse limite quando esse T tender ao infinito positivo. Façamos esta integral aqui, ó, de 1 até o infinito positivo, 1 sobre x2 dx, vai ser o limite de quando esse t tender ao infinito positivo, e eu vou pegar aqui de 1 até esse t. Porque aí justamente ele vai ficar dependente desse t. Certo? No final esse t vai ficar. Então, vai ficar o limite quando este t tender para o infinito positivo. Integral de x2 menos 1 sobre x. Tá? Porque o x elevado a menos 2, vamos fazer, deixa eu abrir esse adendo, vai ficar integral de x a menos 2, então é x a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Tá bom? Vai ficar menos 1, x é para baixo. Menos 2 mais 1, menos 1, tá aqui o sinal negativo. Então, vai ficar de 1 a t. Substitui os limites de integração. Então, vai ficar menos 1 sobre t. Menos com menos vai ficar mais. Mais 1. Quando t for para o infinito, isso aqui zera. A resposta é 1. Certo? 1 sobre t, quando t tender para o infinito, zero. Então, de 1 até o infinito positivo, 1 sobre x2 dx é igual a 1. Ou seja, quanto maior for esse t, ou seja, esta área aqui vai ser sempre menor do que 1. Mas num limite de que ela está suficientemente distante, quanto maior for o meu domínio aqui, mais próximo de 1 ela vai estar esta área. Tá? Então, claro, se você pegar esse t, pega um outro t aqui,
mais distante, a área vai ser maior. Mas veja, é 1 sobre t mais 1. Isso aqui é menos 1 sobre t mais 1. Isso aqui é 1 menos 1 sobre t. Então, 1 menos um número cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Quando o resultado de uma integral imprópria é um número finito, ou seja, o resultado é finito, então a integral converge. A gente diz que ela converge para esse número. Tá? Então, isso aqui é que é o importante. Muito importante. Quando o resultado da integral imprópria é um número real, então diz que a integral imprópria converge. Tá? E converge para este valor, tá? Converge para este valor real. Este número real, tá? Vai convergir para esse número. Se esta integração não der um número real, não der um valor finito, ou seja, se resultar em mais ou menos infinito, aí nós dizemos que a integral diverge, tá? Ou seja, a integração é divergente. Então, vou fazer um exemplo 2. Ainda o intervalo semi-infinito à direita, só que um caso divergente. Então, aqui a gente pode aprimorar que isso aqui, podemos pegar um caso convergente. Então, vamos fazer um exemplo divergente. Então, o exemplo 2, caso divergente. Ou seja, quando a integral diverge. Vamos pegar aqui também uma integração de intervalo semi-infinito à direita. Só que ao invés de 1 sobre x2, vamos pegar 1 sobre x3, 1 sobre x. 1 sobre x. Tá? É semelhante. Essa aqui é 1 sobre x quadrado. Se nós pegarmos a 1 sobre x, ela vai decair mais lentamente do que esta. Essa aqui, 1 sobre x quadrado, ela vai a zero mais rapidamente do que a que seja só 1 sobre x. Então, neste caso aqui, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar o limite, e quando esse t tender ao infinito positivo, integral de 1 a t, 1 sobre x dx. Nós queremos essa área aqui. Aí esta integral aqui dá o logaritmo, fica o limite, quando t tender ao infinito positivo, do logaritmo de x, de 1 a t. E isto é o limite de quando t tender ao infinito positivo, logaritmo de t, menos logaritmo de 1. O logaritmo de 1 é zero. E quando t for para o infinito, o logaritmo vai dar infinito também. Ou seja, isso aqui resulta no infinito positivo. Vamos lembrar do logaritmo, ó. O logaritmo aqui é 1.
Então, o logaritmo vem aqui e sobe para cá. Então, quanto maior for o valor de x, maior vai ser esse y. Então, ele diverge junto, tá? Quando x for para infinito, y vai para infinito também. Então, nesse caso, integral de 1 até infinito positivo sobre x dx diverge. Tá? Apenas isso, diverge. Tá? Não tem nenhum resultado. Tá? O exemplo 3 é agora o intervalo semi-infinito à esquerda. Vamos pegar o intervalo semi-infinito à esquerda. Agora, nosso intervalo vem lá de menos infinito até um certo valor A. Aberto no infinito, porque o infinito não representa um número. Fechado no valor real. O procedimento é semelhante, muito semelhante. Mesmo procedimento no limite. Só que o que a gente vai fazer agora, o limite vai para o infinito negativo. Vamos pegar aqui como exemplo a integral de menos infinito até zero, x é elevado a x dx. Tá? Fazer aqui o gráfico. Aqui o y, x, essa função vem lá de menos infinito para cá, aí ela desce, forma um poço, passa pela origem e cresce. Tá? Ficou um pouco para cá. Tá? Nós queremos toda esta área que vem para menos do infinito negativo. Nós queremos toda essa área aqui, ó. Tá? O procedimento é muito semelhante. Tá? O que nós vamos fazer? Pega um valor de t aqui, intermediário. E aí eu vou, de novo, vamos calcular a integral de t. Ele quer até a origem, né? Então, esta integral aqui, esta área, de novo vai ser uma área de A de t. E nós vamos fazer esse t ir para o infinito negativo. Então, integral de menos infinito a zero, x é elevado a x dx, vamos pegar no limite, quando esse t tender ao infinito negativo, tá? Na integral de menos infinito, ou de t a zero, né? Opa, que é zero, perdão. Infinito a zero. Então, vai de t a zero, x é elevado a x dx. Tá? Pronto. Nesse caso,
a gente resolve por integração por partes, tá? Então, por partes, essa integral clássica, tá? Está em toda a lista de exercícios. Então, chama de o x, tá? Lembra lá do Liat, né? Funções logarítmicas, inversas, algébricas, trigonométricas, exponencial. Chama de u a função que está mais à esquerda. Exponencial é a última a se pensar em chamar de u. Então, u é x, dv vai ser e elevado a x dx. Então, derivada aqui do u é dx, quando eu integrar, é elevado a x. Então, fica uv menos a integral de v du. uv menos a integral de v du. Vai ficar um limite, quando t tender para o infinito negativo, de uv é x elevado a x. x elevado a x, de t a zero, menos a integral de elevado a x. Dx, tá? Quando a gente integrar, vai dar próprio exponencial. Então vai para cima aqui. Vamos substituir aqui, ó. Pode fazer direto, né? Vai ficar x elevado a x menos e elevado a x. Estão no mesmo limite de integração. Então, integral de menos infinito a zero de x elevado a x dx é limite t tende ao infinito negativo, x elevado a x menos exponencial. E aqui o x vai de t a zero. Tá? Quando a gente substitui o zero, t tendendo a infinito negativo, substitui o zero, zero elevado, 0 vezes é elevado a zero, fica 0 vezes 1, ele zera. É elevado a zero é menos 1, vai ficar menos 1, porque é elevado a zero é 1, menos 1, menos, substitui o t, t é elevado a t, menos é elevado a t. Tá? Então, ó, vamos analisar esses limites separadamente. Tá? Opa! Aqui vai ficar positivo, né? Porque, voltando, né? Menos com menos. Então, vamos pegar aqui, vai ficar o limite de e elevado a t, quando t tender ao infinito negativo, menos limite de t elevado a t, quando t tender ao infinito negativo, menos limite de menos 1, o próprio menos 1. Vamos olhar para esses dois aqui. Esse aqui dá zero, certo? Ele vai dar zero porque é elevado a um número negativo muito grande, tende a zero, né? É elevado a x, faz isso aqui, ó. Aqui é 1. Então, no infinito negativo, vai para zero. Então, isso aqui vai para zero.
Este daqui, esse aqui a gente resolve por L'Hopital, tá? Esse aqui é um exemplo, exercício clássico lá do L'Hopital. Esse limite, a gente tem que transformar ele, porque isso aqui vai ficar menos infinito, vezes zero, né? Dá uma determinação. Então, para resolver isso daqui, a gente vai ter que calcular, transformar numa fração. Tá? Vamos transformar aqui numa fração. Vai ficar o seguinte. Vai ficar o limite, quando esse t tende ao infinito negativo. Tá? Vamos jogar esse exponencial para baixo. T é elevado a menos t. Tá? Troquei o sinal aqui, que é elevado a menos t. E aí pode usar L'Hopital. Tá? Então aqui, o hospital. Quando derivar isso daqui, t tendendo ao infinito negativo, derivada de t é 1, derivada exponencial menos elevado a menos t. Tá? Então, pode voltar, essa exponencial vai lá para cima. T tendendo ao infinito negativo de menos é elevado a t, quando t tende ao infinito, que é igual aqui, que dá zero. Esse aqui também dá zero. Resultado, de menos infinito a zero, x é elevado a x é menos 1. Tá? Resultado negativo, coerente, porque é a área entre a curva e a reta do domínio. Tá? Falar área abaixo, em matemática, abaixo e acima é relativo, vai depender da sua orientação. A orientação positiva é de baixo para cima, né? Então, aqui permanece sendo abaixo da curva, tá daqui para cá. Tá? Então, eu sempre falo área entre a curva e o domínio, tá? E a reta de domínio. Outro caso de integrais impróprias do tipo 1, com intervalos infinitos, é no caso de um intervalo não mais semi-infinito, tá? Mas infinito mesmo. Aqui a gente pegou, primeiro, um semi-infinito à direita, pegamos um semi-infinito à esquerda. Quando nós trabalharmos com intervalos infinitos, vai ser uma composição de intervalos semi-infinitos. Então, agora, exemplo 4. Intervalo infinito. Aí agora, de menos infinito até mais infinito. Tá? Então, pegar um exemplo também bastante clássico, integral de menos infinito até mais infinito. 1 sobre 1 mais x2 dx. Então, a gente quer calcular essa área aqui. Quem estudou probabilidades vai lembrar disso daqui. Quem não viu ainda e vai estudar, verá este fato. Essa aqui é uma função que pode descrever uma densidade de probabilidades, chamada lorentziana, densidade de probabilidade de Lorentz. Ela tem um gráfico parecido com a distribuição normal.
é simétrica, perdão, porque o desenho não ficou bem simétrico, tá? Mas ela é simétrica. E nós queremos calcular esta área todinha aqui. Tá? Lá na estatística, essa distribuição de Lorentz tem um fator de divisão 2 sobre π, justamente por resultado para integral dar 1 em todo o intervalo. Então, ó, a gente vai para calcular esta área inteira aqui. Tá? De menos infinito até mais infinito. O que a gente sabe até agora? A gente sabe calcular integrais em intervalos semi-infinitos, à direita e à esquerda. Isso é suficiente. Por quê? Esse intervalo aqui é uma composição de dois subintervalos. Um semi-infinito à direita e outro semi-infinito à esquerda. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar um valor de t no meio desse intervalo, pode ser qualquer um, e vamos integrar deste valor até mais infinito e de menos infinito até este valor. Vamos somar os dois resultados. Para este exemplo aqui, a gente pode muito bem pegar o zero, não tem problema nenhum, porque ó, quando x for zero vai dar 1. Então a gente pode pegar aqui esse t igual a zero, por exemplo. E aí o que eu vou fazer? Vou calcular esta área de 0 para a direita e de 0 para a esquerda. Então, a integral de menos infinito até mais infinito, 1 sobre 1 mais x2 dx, vamos calcular a integral de menos infinito a 0, mais a integral de 0 a mais infinito. Isso aqui é assegurado lá pelos teoremas das integrais do cálculo 1. Aí nós temos um semi-infinito à esquerda e um semi-infinito à direita. Então, vamos aplicar as técnicas que a gente aprendeu. Vai ficar limite, quando t tender ao infinito negativo, integral de t a 0, ok? 1 sobre 1 mais x2, e este daqui, limite, quando t tender ao infinito positivo, da integral de 0 a t. Ou, o t é igual a 0, tá? Então, vai de de t a 0, esse t vai para menos infinito, de 0 a t, e esse t vai para mais infinito. Então, vou fazer o seguinte, para não confundir, eu vou chamar aqui de t1, tá bom? t2. Que aí não fica confusão. Tá? Então, é como se eu pegasse aqui, ó, um T1 e um T2. Tá? Aí fazia esse. Daí, então, esta integral aqui é conhecida, é a tangente inversa. Então, fica o limite de quando T1 tender para o infinito negativo, 1 sobre 1 mais x2, quando integrado, dá tangente inversa. Tangente inversa de x de T1 a 0.
Essa outra aqui também dá tangente inversa. T2 tendendo para o infinito negativo. Tangente inversa de x. Só que de 0 até T2. Aí, substituindo os limites, tangente inversa de 0, tá? É uma constante. Então, o limite da constante da própria constante. Então, vai ficar tangente inversa de 0 menos o limite da tangente inversa de T1 quando este T1 for para menos infinito. Aí, esse aqui, mais o limite da tangente inversa de T2 quando este T2 for para o infinito positivo. Menos tangente inversa de 0. Tá? Limite da tangente inversa de 0 é a própria tangente inversa de 0. Aí, qual é o ângulo cuja tangente é 0? 0. Tangente de 0 é 0. Aí, aqui, qual é o ângulo cuja tangente vai para o infinito negativo? Menos π sobre 2. Vamos lembrar. Lembremos. X, y, menos π sobre 2, π sobre 2. E a tangente inversa, que são assíntotas. Tangente inversa para cá, passa na origem e para cá. Então, quando vai para 0, quando tende a menos π sobre 2, vai dar menos infinito. Então, isso aqui vai ficar menos π sobre 2. Tá? E aqui, quando t tende a π sobre 2, o resultado é mais infinito. Qual é o ângulo cuja tangente tende ao infinito? Ou seja, isso aqui dá π, somando. Então, integral de menos infinito até mais infinito, 1 sobre 1 mais x2 é π. Tá? Esse aqui é um resultado importantíssimo para a estatística, que vai descreve uma densidade e probabilidade. Tá? No próximo vídeo vamos fazer a parte de integrandos descontínuos, tá? Que também são chamados de integrais impróprias do tipo 2.